Salve pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje eu queria falar sobre um assunto que realmente tem mobilizado uma atenção muito grande no meio ao qual eu pertenço, jornalístico, escritores e tal. O pessoal diz que o livro de papel vai acabar. Isso tem sido colocado muito assiduamente nas redes sociais. A internet, por exemplo, tem colocado isso por demais. Olha, o livro impresso vai acabar. Mas eu até coloquei num vídeo que fiz sobre Regina Duarte que o livro impresso pode até acabar, mas o livro em si ele não vai acabar. Porque o Rubem Fonseca escreveu uma obra interessantíssima, que é O Romance Morreu. Lá ele, nesse livro de crônicas, onde ele manifesta toda a sua cultura, toda a sua inteligência, ele diz o seguinte, que desde o século XIX, no final do século XIX, com o aparecimento das primeiras ondas do rádio, com o aparecimento do telefone, né, que não foi inventado por Graham Bell e tal, mas enfim, ele afirma que as pessoas já diziam que o livro iria acabar. Ah, o livro vai acabar e tal. Aí surge o rádio, 1922 no Brasil, começa-se também uma discussão aqui no Brasil. Diz, o livro impresso, não existia livro de outra forma, o livro vai acabar. Pois bem, depois disso nós tivemos o advento da televisão. E, detalhe, o rádio surgiu em 1922, tá? A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro tocava óperas, e aí aqui e ali ia lá um professor para dar aulas longas, 2 horas, 3 horas, fazendo palestras na rádio sobre aulas de português. O objetivo do rádio era educativo naquele tempo, cultural, disseminar arte, cultura e educar as pessoas, né? Ele foi criado com esse propósito de levar a cultura e o conhecimento aos rincões mais distantes do Brasil. Depois, em 1950, surgiu a televisão aqui no Brasil, que já era uma invenção dos anos 30. Ela surgiu em 1938 na Feira Mundial de Ciência nos Estados Unidos e veio para o Brasil em 1950 trazida pelo grande empreendedor Assis Chateaubriand, que foi o maior homem de comunicação da história do país. Inclusive superou o próprio Roberto Marinho. Para quem é da nossa geração sabe disso, que o Roberto Marinho é considerado hoje o maior homem de comunicação. Mas entre os anos 40, 50 e até meados dos anos 60, eram os diários associados que mandavam na comunicação do país. Inclusive tem um livro do Fernando Moraes, o Fernando Moraes aborda a vida do Assis Chateaubriand. Me parece que é o rei do Brasil, alguma coisa assim. Pois bem, o romance não morre, o livro não morre. Os meios de transmissão, eles são alternados, eles são substituídos. Profissões desaparecem para que outras mais avançadas apareçam. Outras técnicas, outros métodos mais avançados possam surgir. Vou te dar um exemplo aqui. No século XIX, nós tínhamos o telegrafista. Por quê? Porque o meio de comunicação entre uma cidade e outra, entre uma nação e outra, era o telégrafo. Então você precisava saber código Morse e tal. Então era uma figura muito valorizada. Com o surgimento do telefone, o telégrafo ele foi aos poucos deixando de existir, até que nos anos 30 e 40 do século XX foi definitivamente aposentado. Uma outra técnica que as pessoas no século XX utilizavam era escrever à máquina, o datilógrafo. Olha, o elemento datilógrafo, o Roberto Carlos, por exemplo, foi datilógrafo do Banco do Brasil. O Roberto Carlos, o cantor, o rei da música. O seu primeiro trabalho foi como datilógrafo do Banco do Brasil. Então, a datilografia, você tinha que ter um curso de datilografia. Por aqui o pessoal chamava tilogra, né? Tilografia. Esse hábito que o nordestino tem de trazer para o seu próprio habitat a língua pátria, modificar a língua pátria de acordo com o seu próprio meio. Então, o curso de datilógrafo era um negócio impressionante. Depois ele foi substituído pelo digitador, na era dos computadores. O cara do digitador fazia o papel do datilógrafo. Hoje você não precisa nem do digitador nem do datilógrafo. Todo mundo sabe digitar. É bem mais prático. E se você tiver um grande documento e tal, você vai lá e faz uma foto, ou escaneia esse documento e manda pelo PDF. Manda por PDF. É uma outra forma, uma forma bem mais
atual de se comunicar. E a profissão de datilógrafo deixou de existir. Logo em seguida, a profissão que a substituiu, que foi o digitador, também deixou de existir. Então, não é importante ficar dizendo, olha, o livro vai deixar de existir. Hoje você já tem o e-book. No âmbito do e-book, você tem várias plataformas. Você pode ter um e-book em PDF, você pode ter diversas formas de transmitir conhecimento através dos livros pelos canais virtuais. Você baixa o livro e lê num equipamento chamado Kindle, ou qualquer outro que o valha, ou mesmo num tablet. E ali você tem um livro com todas as páginas, o que seria. Agora, eu, pelo menos, gosto do livro de papel. E tenho certeza que enquanto houver gente que gosta do livro de papel, ele não vai deixar de existir. O problema nosso aqui é o próprio Brasil, que é um país que não lê. Nós temos uma população hoje estimada em cerca de 209 milhões de habitantes. Desses, 91%, de acordo com uma pesquisa recente da Câmara Nacional do Livro, nunca leram um livro. Destes 209 milhões de brasileiros, a população como um todo, cerca de 65% nunca entraram numa livraria, não é? Mas aqueles que entram, eles são aguerridos, eles são guerreiros, eles estão firmes em favor do livro. Então, lá no seu trabalho, o Rubem Fonseca observa o seguinte, as pessoas dizem, olha, o livro vai acabar. O livro acabou com o advento, por exemplo, das revistas impressas. Porque nas revistas impressas você poderia ter tanto a grande matéria, a grande reportagem, quanto as histórias em capítulos, seriadas, semana por semana. E nada disso aconteceu. A televisão popularizou-se, surgiram as novelas, o cinema. Quando o cinema, nos anos 20, surgiu, também houve a mesma afirmação de que o livro iria acabar. E continua firme o livro. Quer dizer, convivendo com o rádio, com a televisão, com o cinema, com a internet. O rádio, por exemplo, é outro meio que se dizia, não, vai acabar. E ele está cada vez mais pujante. A pessoa, quando quer notícia qualificada, vai no rádio. Nós temos emissoras de rádio no Brasil que são formidáveis para notícias. Com essa questão da internet, você se utiliza de uma plataforma para torná-la ainda mais popular. Eu gosto muito de ouvir a programação da Rádio Jovem Pan, mas aqui onde eu moro não pega Jovem Pan. Então eu entro na internet, tenho um aplicativo, acesso à rádio através do aplicativo e ouço a programação ao vivo. Ou então vou ao YouTube, onde a programação também é reproduzida ao vivo no YouTube. Quer dizer, são plataformas diversas, são meios diversos de renovação das mídias. Não significa dizer que nenhuma delas vai acabar. Eu fico muito triste quando se diz que o livro vai acabar, o livro de papel, porque eu adoro o papel. Adoro o cheiro do papel, da tinta sobre o papel, as letras impressas, a fonte, não é? A tipologia. É um negócio que me atrai muito. Eu gosto tanto de fonte que eu faço estudos isolados sobre o uso das fontes. True Tape, né, chamadas. Ou então para Mac, porque True Tape você utiliza para o ambiente Windows. Mas você tem uma outra terminologia para o ambiente Macintosh, que são computadores de um avanço formidável. Mas, enfim, não acaba o livro. Ele ficará mais forte porque poderá ser acessado por mais pessoas através das mídias sociais. Um outro assunto bem rápido aqui, só para a gente encerrar o nosso vídeo, é a história do Roberto Carlos, né? Falei no Roberto Carlos, ele começou a vida dele como datilógrafo. Fiz outro dia um vídeo sobre censura e tratando especificamente sobre o livro do Paulo César Araújo, Roberto Carlos em Detalhes, que foi censurado judicialmente através de uma ação movida pelo próprio rei da canção brasileira, porque ele não queria aspectos da sua vida, não é, tal, daquele acidente que ele teve quando criança, que perdeu uma parte da perna. E ele censurou desde os anos 60, já vinha censurando o jornal Notícias Populares, o Jornal do Brasil nos anos 70, quis fazer uma matéria também, não foi permitido, ele entrou na justiça antecipando, inclusive, né, uma medida antecipatória para impedir que a matéria fosse publicada. E depois, quando o livro saiu, no ano de 2006, em dezembro de 2006, ele foi à justiça, conseguiu recolher 10 mil exemplares da editora Planeta, e esses livros foram queimados. Então aparece uma pessoa no meu canal para defender a censura, para defender a queima de livros, um canal que trata sobre liberdade de expressão.
O fato não é que o Roberto Carlos tenha direito à privacidade, ele não tem mais direito à privacidade porque ele utiliza a vida dele para ganhar dinheiro com ela, através das suas canções, através das letras das suas canções, onde ele conta relatos da sua existência e da existência de outras pessoas que sensibilizam plateias, sensibilizam multidões no mundo inteiro e principalmente no Brasil. E claro, a sua vida é patrocinada pelos seus fãs, que têm todo o direito de conhecer detalhes sobre a vida do rei, detalhes que, aliás, ele próprio não nega, estão todas nas suas letras. Agora, o que ele gostaria era de exercer um controle maior sobre aquilo que é publicado a respeito dele, que é os grandes nomes, porque eles querem parecer alguma coisa, não é? Querem transmitir uma imagem que muitas vezes não condiz com a realidade. E o objetivo do escritor, do investigador, do jornalista é exatamente trazer essa imagem real para o conhecimento da sociedade em geral e do seu público em particular. Então não existe nenhuma polêmica nisso. É matéria pacificada na Constituição, reconhecida em nível de Supremo Tribunal Federal, ainda pelos idos de 2009, na ação de defesa, não é? Da defesa à ação do Roberto Carlos, que foi realizada pelo Paulo César Araújo. Então é isso aí, pessoal, não tem nada que censurar a vida de ninguém. Se você quiser saber da vida de qualquer pessoa nos Estados Unidos, todos os livros existem. Por exemplo, já pensou como é que se saberia o relacionamento extraconjugal de John Fitzgerald Kennedy com aquela grande atriz Marilyn Monroe? A quem interessa isso? A muita gente, porque o comportamento privado ele impacta diretamente nas ações sociais, nas ações coletivas de cada pessoa, de cada artista, de cada político, de cada administrador. Não tem nada que censurar. Nós temos é que abrir para que todos tenham conhecimento da realidade e a realidade possa, assim, nos libertar. Deixa o seu gostei, se inscreve no nosso canal, ative as notificações do sino para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo, tá bom? Grande abraço, muito obrigado. Tony Rodrigues, Além da Notícia.